Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela sua graça, Senhor. Obrigado, Jesus, pela sua misericórdia. Obrigado pela sua alegria. Obrigado pelo seu reino, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, em nós, Senhor, que está aqui, Senhor, que nos garante, Senhor, que os céus estão abertos, Senhor, porque é impossível que os céus estejam fechados, uma vez que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade, pelo teu amor, meu amor, Espírito Santo, muito obrigado. Pai, que o Senhor tome completamente esse culto, Pai, essa noite, Senhor. Eu não quero ter nenhuma gerência sobre o que o Senhor vai fazer, Senhor. Eu declaro, Senhor, liberdade total, Senhor, ao Senhor, Pai, tudo que o Senhor queira fazer, Senhor, para manifestar a sua bondade, o seu amor, Senhor, para acender em nós essa paixão, Senhor, essa paixão pela tua presença, essa paixão de olhar nos seus olhos, essa paixão, Senhor, de te obedecer, Senhor, esse amor, Senhor, esse desejo de te obedecer, de te temer, Senhor, de te amar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te respeitar, Senhor, de ser seu amigo, Senhor, ser seu filho, Senhor. Oh, Espírito Santo, como eu clamei pelo Senhor uma madrugada recente, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo me guie, Senhor, não apenas hoje, mas todo santo dia, 24 horas, 7 dias da semana, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tua palavra diz que aqueles que são os teus filhos, Senhor, são os que são guiados pelo Espírito Santo, Pai. Esses são os teus filhos, Senhor, guiados pelo teu Espírito, Senhor. A tua palavra é bem clara, Senhor, que teus filhos são guiados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Tem tantas coisas disputando isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, há tantas vozes, Senhor, querendo atrapalhar isso, Senhor, querendo parar, Pai, aquilo que o Senhor tem para fazer, Senhor, que é fabuloso, é extraordinário, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda a ter foco em uma só voz, que é a tua voz, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, faz algo novo, Senhor, transforma, Senhor, nossa mente, nossos corações, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu te peço, Pai, transforma, Senhor, nossas mentes, nossos corações, Senhor. Tira toda religião, toda imundície que foi enviada por Satanás, Senhor, toda seta do diabo, Senhor, que tenta, Pai, nos tornar, Senhor, frágeis, Pai, numa religião, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, a sermos guiados pelo Teu Espírito a um relacionamento rumo ao Seu coração, Pai, que é forte como a rocha, Senhor, que é poderoso, Senhor, como fogo, Senhor. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, mais graça, Deus. Oh, Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, mais graça, Senhor. Perdoa as minhas falhas, Senhor, perdoa os meus erros, Senhor, perdoa, Deus, perdoa, Senhor. Obrigado, Deus. Deus eterno, todo-poderoso, obrigado, Senhor, obrigado. A Bíblia diz que depois da pergunta mais sinistra que existe na Bíblia para mim, porque depois de 3 anos e meio de convivência, 3 anos e meio andando com Jesus, né? Acordando de manhã, vendo milagres, indo tomar café da manhã, vendo milagres, indo para o almoço, vendo sinais, maravilhas, indo pescar, vendo maravilhas, sinais, milagres. Surge a seguinte pergunta na mesa, no local de intimidade: sou eu que vou te trair? Sou eu?
E todos perguntaram. Não foi um que perguntou, todos perguntaram. Depois de 3 anos e meio, eles ainda não tinham a convicção se eles iriam trair o Messias, se eles seriam fiéis a Deus ou não. Depois de 3 anos, meu irmão, eles não estavam andando com o pastor, eles não estavam andando com o grande apóstolo do momento, eles não estavam andando com o profeta que sabe o seu CPF, que sabe quantos filhos você tem, os que nasceram, os que ainda vão nascer, o nome deles. Não, eles não estavam andando 3 anos e meio com eles. Eles estavam andando com Jesus, o Yeshua, que a gente acabou de cantar, que está aqui agora, que está aí agora, que escolheu estar conosco quando a gente se reunisse. E é interessante, né? Eu sempre me deparo com essa situação para eu sempre me lembrar, para eu nunca me esquecer o quanto a gente precisa que Ele cresça, o quanto a gente precisa ir mais fundo na intimidade, o quanto a gente conhece tão pouco, o quanto a gente precisa de mais. A vida inteira a gente vai aprender, e a Bíblia diz que Deus é tão grande. João capítulo 17, Jesus falou que a eternidade é conhecer a Deus. E depois dessa pergunta, a Bíblia diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão. O pão, você pode pegar o pão agora, você que está em casa. Hoje é dia de ceia. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão. O pão é feito de um trigo esmagado. É feito de um fruto que vai ser esmagado. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Comamos o pão que representa o corpo de Cristo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Bebamos o suco de uva, que representa o sangue de Cristo. E ele continua dizendo: e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E de uma pergunta muito triste, Deus abriu uma oportunidade para que pudéssemos hoje beber e comer no reino, que é aqui, que é agora, no reino. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém?
Eu fico sempre imaginando quão grande é a misericórdia de Deus, irmãos. Às vezes a gente fica pensando, né? Eu achei Jesus, né? Quanta pretensão a nossa, né? Quanta pretensão a nossa. Foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos achou. Perdidos, caídos, famintos, cegos, surdos e nu. E foi Ele que fez tudo. Tudo que você teve que dizer foi: Senhor, eu quero a tua mão. E a mão dele estava disponível. Estava lá atrás de você. Eu nunca estudo para ensinar nada. Eu só estudo para aprender. E o que eu quero compartilhar com vocês é algo que faz sentido para mim, eu espero que faça sentido para vocês. A alma farta pisa o favo de mel. A alma farta pisa o favo de mel. Eu vou repetir, talvez a gente não tenha entendido. A alma farta pisa, joga fora, descarta, joga no lixo, acha desnecessário o favo de mel. Mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Eu meditava hoje, sobre, Senhor, qual o caminho para a gente ser cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. Porque, meu irmão, se você não quer estar cheio do Espírito Santo, se você não quer ir mais fundo no Espírito Santo, se você não quer ter um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, então você precisa matar o seu eu, se converter a Cristo Jesus. Porque como o Coutinho gosta de compartilhar conosco, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se você quer a companhia do Espírito Santo, reflita se você está cheio de vontades, as minhas vontades, os meus desejos, o que eu quero, vem sempre em primeiro. Hoje eu estava na rua, e eu passei por um garotinho, ele estava no sinal, e eu passei rápido, e ele estava no sinal, mas deu tempo de olhar pelo retrovisor, porque ele estava com a cabeça enfiada dentro das pernas, e o olhar dele era um olhar de: é isso que a vida tem para me oferecer? Não tinha esperança. Talvez para você, um prato de comida, talvez o resto do prato de comida para você não. Eu já estou faminto, eu já estou com fome, já estou satisfeito. Mas eu tenho certeza, para aquele garotinho, que estava ali, aquele olhar dele que não tinha nenhuma esperança. Eu fui, voltei, aí ele já estava sendo assistido lá pelo pessoal lá do outro lado da rua. Não fui só eu que vi, Deus viu. E quando eu voltei, ele já estava sendo assistido, irmãos. Porque Deus é bom, amém? E porque o amor de Deus se parece com algo. Não pode ser só domingo, não pode ser só a gente chegar aqui, vem aqui, alguém prega, não é possível isso. Não pode ser só isso. Não pode ser a gente vem aqui, toca, canta, faz o culto, acende as luzes, fecha, vai embora, vai para casa. Que isso? O amor de Deus se parece com algo. Ele se parece com alguém que escolheu ser guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é em nós, Cristo é em nós, esperança de glória. Que alguém vai dizer glória, glória, glória a Deus, meu irmão, pela sua vida, porque você existe. E eu meditava sobre isso, Senhor, qual o caminho, para ser cheio do Espírito Santo? E aí o Senhor me levou a João 14,
e meditar sobre... Eu vou passar aqui alguns versículos, vou ler para vocês. Se alguém quiser me acompanhar, é só abrir em João 14. E João 14, 4, 6 diz assim: eu perguntava para o Senhor, Senhor, qual o caminho para ser cheio do Espírito Santo? Mas vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é uma pessoa. O caminho é a pessoa de Jesus. E Jesus é o caminho. E só tem uma forma da gente ser cheio do Espírito Santo: estar nesse caminho. Estar nesse caminho é: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e segue para a terra que eu te mostrarei. O povo de Deus era conhecido como aqueles que estavam no caminho. Eles eram conhecidos assim. Antes de serem chamados de cristãos, eles eram conhecidos como aqueles que estão no caminho. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Amém? Amém? Atos capítulo 9, versículo 2, quando Saulo, respirava morte aos cristãos, ele fala: aqueles que estão no caminho. O primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é estar no caminho, estar em Jesus, estar em Cristo. A Bíblia diz que... Será que você pode falar isso? Será que você consegue falar o que Paulo falou? Atos capítulo 9, ele respirava morte. Mas em Gálatas capítulo 2, o que será que ele viu? O que será que ele experimentou? O que será que guiava ele, que fez com que ele falasse algo que talvez a gente sussurre apenas? Gálatas 2:20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo, o Espírito Santo, a presença de Jesus, Deus eterno, vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, uma vez que você está nesse caminho, uma vez que você escolheu o caminho de Jesus, não é o seu caminho. Senhor, eu tenho um plano. Que bom. Eu gosto de planos. Conversava isso ontem com o Glauco. Eu gosto de planos. Amo planos. Amém? O segundo ano da Escola Sobrenatural, primeiro ano é: quem sou eu? A maioria da igreja, eu garanto para vocês que não tem a menor noção sobre isso. Quem sou eu? Porque, meu irmão, ser filho de Deus é algo extraordinário. Tanto é que Jesus, quando falou: eu sou filho de Deus, eles falaram: mas isso aí é heresia máxima. Você está dizendo que você nasceu de Deus? Você está dizendo que Deus é seu pai? É isso mesmo que você está dizendo?
E é isso mesmo. Foi Deus que escolheu isso. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você entra num caminho. E esse caminho, ele vai te levar a um lugar. Esse caminho vai te proporcionar um relacionamento, vai te levar em direção ao coração do Pai. Ele vai te levar em direção aos olhos de Deus. João 14, 7, 11, ele continuando. Versículo 7, se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as obras. As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo. E aí Jesus continua e diz assim, mas as obras, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Interessante, né? Jesus é o perfeito exemplo de filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus, levanta a mão, por favor. Amém. Você tem um excelente exemplo para você de como ser um filho de Deus. E esse exemplo é Jesus. O melhor exemplo que você vai encontrar em toda a existência. Ele é a referência perfeita. E nessa referência perfeita, ele fala algo e o Pai faz. Ele fala e as obras acontecem. Por quê? Ele estava falando, creiam nas palavras que eu falo para vocês. É isso que Jesus estava falando. Só que as palavras, fruto desse caminho, fruto dessa intimidade, fruto desse relacionamento, carregam um poder extraordinário, capaz das pessoas olharem e falarem, só Deus pode ter feito isso. Glória a Deus. Eu não entendi o que você falou, mas essa obra aqui, a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Meu irmão, se os sinais não te seguem, alguma coisa está errada. Não é normal. Não pode ser normal. Não é a vida normal. É só você ler a Bíblia, ler Atos lá e você vai ver que Atos não tem fim. Não acabou. É o único livro que não tem uma despedida. Por quê? Porque continua. A Bíblia diz que a aurora do justo é como a luz como a aurora da manhã. A luz do justo é como a aurora da manhã, que vai brilhando mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. É para frente que se anda. O que a gente viu é o poder do Espírito Santo. O que eles viram, o poder do Espírito Santo. A palavra que sai da boca de Deus é fantástica. Eu às vezes choro só de imaginar estar na presença física de Jesus. Só de imaginar, eu fico imaginando Jesus pregando e as pessoas olhavam aquilo e falavam,
tinha resposta. Mas essas palavras, elas carregam a presença, o poder do Espírito Santo e realizam as obras que testificam o que foi falado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito Santo em nós nos dá a habilidade de: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então, a presença do Espírito Santo, a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo em nós nos dá a habilidade de trazer o reino de Deus para a terra, que o reino de Deus venha através de nossas vidas. Não só na igreja, não só para que a gente venha, experimente a presença de Deus, tenha comunhão, é maravilhoso que a gente faça isso. Se reúna como família para abençoar, para ser abençoado, é maravilhoso isso. Mas o Espírito Santo é quem nos dá a habilidade de dar uma espiadinha. Senhor, como é que é no céu? Meu irmão, no céu tem livrarias inteiras, cura para o câncer, cura para a AIDS, cura para os casamentos, cura para a ansiedade, está disponível. Está disponível. Quem vai dar uma espiadinha para trazer essa realidade, para trazer o reino, para trazer o que Deus vê? Quem vai? Quem tiver mais relacionamento, quem tiver mais intimidade, quem buscar mais. Não é ser ativista. Tem gente que confunde buscar a face, buscar o olhar face a face com Deus com: eu vou todos os dias à igreja, vou fazer uma opção de coisas, vou viver lá, vou fazer tudo, deixa que eu faço. É ótimo isso, tá, irmão? Pode fazer, não tem problema não. Mas buscar a face de Deus é diferente, é passar tempo com Deus. E não só em intimidade, no topo do monte. Eu tenho o topo do monte que eu sempre vou. Jesus ia para o monte, eu também vou. Tem um monte que eu sempre vou, quinto andar lá de casa, lugarzinho lá é um monte. Então eu fico lá, tempão na presença do Senhor, acordo cedo, fico lá. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu preciso de mais. Eu não entendo isso, Senhor. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Por que isso não acontece? E por que isso acontece? Me explica. Eu não entendo. Eu estou lendo isso aqui na tua palavra, mas eu não entendo. Me explica. Eu li isso daqui, eu entendi agora de uma maneira diferente. Me explica. O Espírito Santo em nós nos dá a habilidade de trazer o céu para a terra e tornar a realidade de Deus tangível para as pessoas. Quando você para por alguém que está com a cabeça entre as pernas e fala: ô meu amigo, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Meu irmão, o céu se apresenta. É que normalmente a gente quer ver o céu. O que eu posso levar desse relacionamento? O que o meu garçom tem hoje para mim? Mas Deus não é garçom de ninguém. Deus é general. E Ele não é um general qualquer. Ele é mais do que um general, Ele é um rei. Então a primeira coisa para ser cheio do Espírito Santo é estar no caminho. O caminho é Jesus. A segunda coisa para ser cheio do Espírito Santo é buscar esse relacionamento através do caminho que te leva ao coração do Pai. E a terceira coisa é mãos à obra. O mundo está esperando para saber o que você aprendeu como filho de Deus. O mundo quer saber. Ele anseia, ele berra.
Eu não sei como perdoar o meu irmão que me fez mal há 35 anos atrás, que me roubou o meu pedaço de bolo. E eu não falo com ele desde então. Mas você sabe como fazer. Você sabe. Você pode ajudar essa pessoa. Você pode amar essa pessoa e falar: olha, deixa eu te amar aqui um pouquinho, deixa eu te mostrar como o amor se parece. Perdoa o seu irmão, é bom negócio. É bom para você, é bom para ele, principalmente para você. João 14:12 diz: na verdade vos digo. Eu acho interessante, né? Alguém que nunca mentiu falar na verdade 2 vezes. Eu acho isso, eu olho isso, minha cabeça explode, irmão. Na verdade, cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, isso é importante, guarda aí. Porque se Jesus, que nunca mentiu, falou na verdade 2 vezes, é porque é bom a gente ouvir, amém? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, que está no caminho, que confia nele, que crê no Senhor. O que é crer? O que é crer, irmão? Você acha que crer vem para a igreja? Eu conheci pessoas que ficaram nessa igreja, 15, 20 anos. Aí um dia, a pessoa entrou pela porta, eu falei: ué, esse camarada está diferente. Eu senti o aroma de Cristo, passou por mim assim, ó. Eu senti aquele aroma, aquele cheirinho suave. Eu falei: ué, o que aconteceu? Se converteu, irmão. 15, 20 anos. Mas conhecia a Bíblia. Cara de crente, pinta de crente, jeito de crente. Eu não estou aqui, eu não sou policial, não sou delegado, não tenho carteirinha de polícia cristã, não é isso não, tá? Mas a Bíblia me dá algumas evidências, né? E o discernimento espiritual. E essa pessoa ficou mais 1, 2 anos e faleceu. Salvo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Eu não sei o que você pensa quando você lê isso, quando você escuta isso. É Jesus que está falando. Aquele que crê em mim. Quantos aqui creem em Jesus? Por favor, levanta a mão, por favor. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, levante sua mão aí em casa também. Se você crê em Jesus, esse versículo é para vocês. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Parar o vento, parar a tempestade, ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar enfermos. Paralítico, levanta. Seria tão bom, né, irmão, se Jesus tivesse falado assim: aquele que crê em mim virá à igreja no domingo, na igreja no lar quinta-feira, leia a Bíblia todos os dias. E é isso. E ame seus irmãos, conviva com eles, que é maravilhoso, e é maravilhoso. Mas o Senhor Jesus que falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. A gente está falando de alguém que andou sobre as águas. Alguém mais aqui já tentou andar sobre as águas? Levanta a mão, por favor. Amém. Temos aqui 4. Amém. Parece engraçado, né? Mas eu já tentei um montão de vezes. E vou continuar tentando. Oi? Não, no stand-up, quando eu estou no stand-up, toda vez que eu estou no stand-up eu tento. Toda vez. Eu vou lá e falo assim: agora, eu vou pisar agora. Qualquer dia vocês vão ver aí o doido que está fazendo o Cooper, dando uma caminhada. Porque como é que seria isso possível, né? A gente está falando disso.
A gente está falando de uma reunião onde o amor, a presença, onde a graça, onde a gente transborda, onde a gente quer mais, onde a gente quer fazer mais, onde a gente quer fazer as mesmas obras. Não é empolgante saber que você pode fazer as mesmas obras? Eu não sei você, meu irmão, mas eu vou à loucura com isso. Eu acho fantástico saber que isso está disponível. Crer em Jesus te posiciona para um relacionamento. E o fruto desse relacionamento é fantástico. Eu amo a vida de Paulo, né? Porque Paulo nos mostra que aquela pessoa que você acha que é impossível de se converter, pode cair do cavalo. E ele pode ter um encontro com Deus, sem que você esteja perto. Talvez só porque você orou, e isso não é pouca coisa não. Porque o Filho de Deus sabe que quando ele ora, ele se move, o céu se move, as coisas se movem. Não porque Deus está à nossa disposição, mas porque a gente está alinhado com a vontade do Pai. Pensa na vida de Paulo, o que será que ele viu? Eu acho fantástico. Que faz ele dizer, Filipenses 3, 7, 8, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Meu irmão, a gente está falando de um homem extremamente zeloso. A gente está falando de um homem que foi treinado para ser um grande homem de Deus, reconhecido nas sinagogas como Paulo. Nossa, é o Saulo. O Saulo chegou, a gente vai aprender algo incrível com ele hoje. Olha como ele é zeloso, ele inclusive matou aqueles da seita lá, dos que estão no caminho. Esse homem é um homem de Deus incrível. Saulo é um excelente exemplo de alguém que tenta fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Por mais que a sua devoção fosse sincera, por mais que ele ansiasse pela vinda do Messias, sem o Espírito Santo, ele era um assassino dos filhos de Deus. Até que no caminho para Damasco, ele cai do cavalo. Na verdade, não somente isso, mas ele já cai do cavalo, Senhor, chamando Jesus de Senhor. A primeira coisa que sai da boca dele é Senhor. Ele se converteu no caminho entre a cela e o chão. Não teve o grande pregador, não teve grandes pregações, o cara se converteu no caminho. E isso aqui me choca, viu? Eu choro quando eu vejo Atos 9, 11, eu choro. Porque diz assim, Jesus falando, né, para Ananias, Jesus fala assim para Ananias: o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. A primeira vez que o céu ouviu a oração de Paulo.
Foi a primeira vez. Esse homem passou a vida inteira pedindo coisas a Deus, passou a vida inteira tentando fazer a obra de Deus sem Deus. Então ele se converte. E a Bíblia diz, pela primeira vez, Saulo está orando. Eu acho fantástico, irmãos. A primeira oração que foi escutada no céu, que saiu da boca de Saulo, João 14, 17, o Espírito de verdade. Versículo 15, desculpa. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Se estarão no caminho. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco. Quem é que habitava com eles? Quem estava ali com eles? Jesus estava ali com eles. E estará em vocês. Jesus estava com eles. E ele está falando, mas estará em vocês. Quem é o Espírito Santo? A pessoa de Jesus em nós. Não é uma força, uma energia, é uma pessoa. É a pessoa de Jesus em você, em mim. A gente escuta Ele? Você escutaria Ele todos os dias? Você ouviria Jesus? Se você sentasse com Ele para tomar café, você ouviria? Você ouviria o que Ele tem para falar para você? Você ouviria? Você ouviria Ele quando você fosse tomar uma decisão importante? Você ouviria? Você perguntaria para Ele? Ele sentadinho ali do seu lado. Você perguntaria para Ele? O Moisés estava lá diante do mar e atrás dele os inimigos. E o povo falou, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer? Eu já sei o que fazer. E ele se recolheu e falou, Senhor, e agora? Por que você está me falando alguma coisa? Vai lá e bota o seu cajado e diga que o meu povo marche. A voz de Deus faz toda a diferença. E a voz só existe por causa da presença. Voz e presença. Naquele dia, versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Que dia é esse? É o dia que você não for guiado mais só pelos seus desejos. É o dia em que você não for guiado apenas por se desviar da dor, das dificuldades, dos problemas. Meu irmão, Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, amém? O que acontece em seguida? Ele é guiado pelo Espírito Santo. Para onde? Para o deserto. Deus, eu não quero passar sufoco, eu não quero problema, eu não quero dor, eu não quero dificuldade, eu não quero ser confrontado, eu não quero feedback negativo, eu não quero nada disso, Senhor. Eu quero o suco de laranja do anjo que Ele traga para mim agora, Senhor. Eu quero ondas perfeitas para eu poder surfar todo dia. Eu quero sombra e água fresca, porque afinal de contas eu sou filho de Deus e eu mereço isso. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando é que você conhece que Jesus está em você? Em geral, quando Ele se manifesta através de você. E quando é isso? Normalmente, quando a dor aperta.
Infelizmente. Deveria e poderia ser um transbordar de amor de Deus, de simples obediência. Meu filho, pare e abençoe essa pessoa. Meu filho, presta atenção no seu dia a dia. Acabou de passar por você um paralítico. A solução está dentro de você. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Coragem, bota em prática. Vamos lá. E viver pela vontade do Senhor, né? É o dia em que você será cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu não sou polícia cristã, mas a Bíblia me dá algumas sugestões. Sugestões não, informações que são importantes. Que fruto exala das nossas vidas? Qual fruto? O do Espírito ou da carne? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. A lista é longa, irmão. A Bíblia, ela tem esclarecimento. Homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Eu já acabei. Queria chamar o grupo de louvor. Se a gente puder tocar um último louvor. São 8 horas. Se você precisar ir embora, Deus te abençoe. A gente ainda vai continuar só mais um pouquinho. Mas não se sinta constrangido se você precisar sair, mas eu senti realmente de fazer mais uma coisa aqui. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Isaías 63, versículo 11 diz assim: todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu espírito? Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, quer dizer, no Antigo é Ruach HaKodesh, no Novo é pneuma, vento, fôlego, fôlego santo. Tem uma tradução que eu gosto muito. Diz assim: não entristeçam a presença santa de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Em Isaías 60:30 diz assim: onde está aquele que resgatou do mar, conduzido pelos pastores do seu rebanho? Onde está aquele que sobre ele derramou sua santa presença? Amém? Santa presença. Jesus é muito bom.
Ele nos enviou o Salvador, Ele é o Salvador. Ele nos enviou o Espírito, seu Espírito, para viver em nós, para habitar em nós, para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus e manifestar esse relacionamento aqui na terra. Não apenas para que a gente pudesse aprender a como fazer igreja, gente, mas para que a gente pudesse aprender a ser igreja, para que a gente pudesse fazer a diferença, para que a gente pudesse nos juntar com os anjos e adorá-lo. E enquanto a gente toca esse louvor, se o Espírito Santo tocar no seu coração, e se você quiser, como eu já disse, a gente já encerrou, a Giovana vai terminar ainda, mas a gente vai ter aqui um tempo de ministração. Mas eu queria resumir tudo que eu falei em uma frase. Tudo que eu falei, se você não lembrar, lembra disso. Eu vou resumir tudo numa única frase: como ser cheio do Espírito Santo. O caminho para ser cheio do Espírito Santo, em uma frase, diz assim: a alma farta pisa, joga fora o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Se eu pudesse resumir em uma frase a minha vida por busca do Espírito Santo: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu preciso de mais. Senhor, eu preciso de mais sabedoria. Eu preciso de mais percepção da Tua presença. Eu preciso de mais. Eu preciso te tocar. Eu preciso ser tocado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso fluir no rio, Senhor. Eu preciso que o rio flua de mim. Eu necessito desesperadamente, como a corça anseia pelas águas. Desesperadamente, irmãos. Eu necessito, Rodrigo, eu estudo para mim, eu estudo para eu aprender, eu estudo para eu buscar, eu estudo porque eu preciso de mais, eu não estudo para ensinar nada. Eu estudo porque eu necessito desesperadamente. Tem um monte de gente que a gente conhece indo para o inferno. É real. E a gente está preocupado porque bateram no nosso carro. A gente está preocupado. Tantas distrações. Mas Ele prometeu. E Ele não é como homem. Ele cumpre. E Ele está aqui essa noite, de braços abertos para todos nós, dizendo: se você quiser mais, Ele vai te dar mais. Ele vai te dar mais. Então a gente vai cantar, a gente vai adorar. Eu já terminei. O grupo de ministração, se puder vir aqui à frente. Desculpa, Giovana, eu vou avançando aqui porque a gente vai continuar, tá? Pode acender, por favor. Só um pouquinho, não apaga tudo não. E se você sentir no seu coração que você quer mais, você não vai a nenhuma dessas pessoas daqui de administração não. Você vai vir aqui na frente, vai colocar sua mão assim: Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais. Eu quero esse amargo que parece doce, eu quero mais. E aí eles vão ministrar sobre a sua vida, tá bom? E a gente vai adorar.